Olá, estudandos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Sou Andresa Magalhães, sua professora. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que é o Brasil independente. Nossa, Andresa, então nós vamos conhecer um pouco da nossa história? Vamos entender um pouco da nossa história, este contexto, este processo e também o que se antecedeu a este processo. Vamos também entender um pouquinho do que foi a chegada da família real ao Brasil. Como foi essa chegada? Se com essa chegada teve indícios para acontecer este processo de independência. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país, de monarquia, passou para império com a coroação de Dom Pedro. Vamos entender melhor esse processo? Nós temos que voltar um pouquinho na aula passada. O que aconteceu na aula passada? Lembra que nós falamos um pouco sobre a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana? Lembra também que nós identificamos o mito ou o herói com Tiradentes? Foi, realmente. Agora nós vamos entender o antes, que nós falamos na aula passada, que nós entendemos, e agora nós vamos entender este processo de independência. Quais foram seus pontos? Quais foram os marcos, as divisões políticas, a sua pós-independência, o seu objetivo? É aqui que nós vamos entender um pouquinho para que possamos explicar no decorrer da nossa aula. 1822, dia 7 de setembro, foi declarada a independência do Brasil. Qual é o objetivo, Andresa? Por que houve essa necessidade? O objetivo era uma liberdade de comércio, uma autonomia administrativa, uma conservação de privilégios. O dia que ficou marcado, que foi de suma importância para este processo, foi o dia do fico. Portugal exigia o retorno de Dom Pedro, mas o Brasil também necessitava da sua presença. Então, Dom Pedro anunciou que ia ficar no Brasil, indo de contra a corte portuguesa. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822. Então, ficou marcado esse dia na história. Vamos também, no decorrer da aula, entender melhor o dia do fico. Os limites, né? As limitações. Era a monarquia, que ia se transformar, a escravidão, o latifúndio que era vivenciado. Tanto a escravidão quanto o latifúndio era vivenciado neste período. Tinham divisões políticas? Tinham, sim. Aqui, o Partido Brasileiro e aqui, o Partido Português. O Partido Brasileiro, o que defendia o Partido Brasileiro? Os latifundiários e comerciantes, que queriam a permanência de Dom Pedro. E o Partido Português? Militares, comerciantes que não iam a favor das opiniões de Dom Pedro. Eles queriam o retorno de Dom Pedro a Portugal. E a recolonização do Brasil. Então, eles queriam que o Brasil continuasse com as amarras em Portugal. E o que aconteceu pós-independência? Pós-independência, nós temos as resistências de militares fiéis a Portugal. Os conflitos na Bahia, no Maranhão e no Piauí. Então, quer dizer, os conflitos terminaram pós-independência? Não, não terminaram, era só um processo. E o reconhecimento internacional. Realmente a reabertura dos portos e ser reconhecido independente internacionalmente. Então, olha quanta coisa que nós vamos estudar na aula de hoje.
convido a vocês a ter bastante atenção, ficar ligadinhos aí e vamos lá? Tiveram causas, e essas causas, a independência do Brasil foi declarada, como havia falado, em 1822. Acontecimentos diretamente relacionados com eventos que foram iniciados em 1808. Nossa, então, a independência foi declarada em 1822, mas acontecimentos em 1808 que fez a declaração da independência? Sim. Quais acontecimentos foram esses? Vamos dar uma olhadinha? Foi o ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência. Com a chegada da família real, o Brasil experimentou em seus grandes centros um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. O Brasil deixava de ser uma colônia e se transformava-se em parte integrante do reino português, que agora passa a ser chamado de Reino Unido de Portugal. Essa medida era importante para o Brasil e tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse pelo caminho da fragmentação revolucionária. Com isso, a presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas ainda assim, demonstrações de insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em um grande aumento de impostos, interferindo diretamente na administração da capitania. Então, o que podemos entender sobre isso? A vinda da família real mudou muito economicamente, a vivência do Brasil, as condições que aqui estavam, tanto política quanto economia, transformou a questão da abertura dos portos. Então, teve quem concordasse e teve quem discordasse. 3 anos depois de lidarem com essa Revolução Pernambucana, o rei Dom João VI teve que lidar com a insatisfação em Portugal, que se manifestara em uma Revolução Liberal do Porto de 1820. E este foi o ponto de partida do processo da independência. Então, vamos entender, agora eu vou contar uma historinha breve para vocês, como foi este processo de independência. O processo de independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência de Dom Pedro de Alcântara no Brasil. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares. O envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência do retorno do príncipe regente para Portugal foi uma dessas medidas. Essas medidas dos portugueses, no decorrer das negociações com representantes brasileiros e do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses só aumentasse. E reforçou a ideia de separação em alguns locais, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. A experiência de retorno, ou melhor, a exigência de retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil, supostamente motivado por isso. Dom Pedro disse as belas palavras:
que entraram para a história. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Os historiadores não sabem ao certo se foram essas palavras. Mas essas palavras ditas ficaram na história. Foi um marco na história. A independência do Brasil só foi reconhecida pelos portugueses em 1825, por meio de um acordo realizado entre Brasil e Portugal. É mediado pela Inglaterra essa consolidação da independência. Dentre as consequências desse acontecimento, destaca-se a ampliação do sistema escravocrata, conforme os interesses da elite econômica do Brasil. Também temos o surgimento do Brasil como nação, dentro do grito da independência. A construção do brasileiro como nacionalidade. Eles também queriam, com essa união, com essa desunião, com essa separação do Brasil com Portugal, eles criaram uma taxa que o Brasil teria que pagar a Portugal. Então, o Brasil criou-se o endividamento para pagar uma indenização acordada com os portugueses. Tudo gerando uma consequência da independência. Um estabelecimento de uma monarquia, a única na América do Sul, também foi uma consequência neste processo e que mudou logo em seguida após o grito da independência, após o grito do fico. Nós vamos também entender no decorrer. Os marcos. Dito tudo isso, podemos resumir o processo de independência do Brasil, citando assim os principais acontecimentos. Então, eu quero, aluno, que você preste atenção, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro ponto, que é de suma importância para entender este processo de independência, o marco da independência do Brasil e o grito do Ipiranga. Outro ponto, diversas mudanças foram implementadas no Brasil por causa da transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, com a abertura dos portos e a elevação do Brasil à condição de reino. Também temos a Revolução Liberal do Porto, de 1820. Deu início ao processo de separação de Portugal do Brasil. Após o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente. Outro fator importante, o dia do fico. Dom Pedro comprometeu-se a permanecer no Brasil. Outro, Dom Pedro foi aclamado e depois coroado imperador do Brasil, tornando-se, assim, Dom Pedro I, iniciando o primeiro reinado. Podemos concluir, o 7 de setembro não encerrou o processo de independência. Esse processo surgiu-se com uma guerra de independência. E nos meses seguintes, acontecimentos importantes vieram à tona, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro. E sua coroação aconteceu no dia 1º de dezembro. Podemos afirmar que o que mudou após a independência do Brasil? Foi politicamente. O país tornou-se autônomo e capaz de criar leis e medidas em prol do seu próprio desenvolvimento, em vez de simplesmente gerar riquezas para Portugal. Esse era o ideal da independência do Brasil. Então, aqui ficamos com mais essa aula de história deliciosa. E conto com a participação e o interesse de todos vocês, alunos. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse nossas redes sociais SMED-GV. Boa aula!